Fala galera, beleza? Professor Jandir Gomes na área, certo? Então, hoje vamos dar continuidade à aula de operações entre conjuntos, beleza? E na aula de hoje vamos ver mais uma operação entre conjuntos. E a operação que eu estou trazendo hoje é o seguinte: vamos ver interseções de conjuntos, certo? Vamos aprender essa nova operação. Como é que eu faço a interseção entre dois conjuntos? Então a gente vai estar observando esse exemplo a partir de agora, beleza? Acompanhem comigo. Então, o que seria essa interseção de conjuntos? Então é o seguinte: é o conjunto, então a interseção vai ser um outro conjunto cujos elementos são todos aqueles que pertencem tanto a A como a B. Então, a interseção entre conjuntos vão ser os elementos que pertencem a A e pertencem a B. Então, é importante salientar que agora a diferença é que tem que estar nos dois, né? E tem que estar em A e em B. Se eu for falar do modo simbológico, é o seguinte: a interseção vou representar por esse símbolo aqui, ó. A interseção B vai ser os elementos x, tal que o x pertence a A e x pertence a B. Então, tanto vai estar em A como vai estar em B, certo? Então, a interseção tem que estar nos dois. Vamos acompanhar isso com alguns exemplos. Então, é o seguinte: o primeiro exemplo que eu trago para vocês é um conjunto A, certo? Formado por números. Então, eu vou colocar aqui o conjunto A, ó. 1, 2, 3, 4. Então, esse é o meu conjunto A, formado pelos elementos 1, 2, 3, 4. Já o meu conjunto B é formado pelos elementos 3, 4, 5, 6, 7. Beleza? Então, todos os dois conjuntos são formados por números. A pergunta é: quem seria a interseção B? Ou seja, se eu for observar a dica, a interseção B são os elementos que estão em A e em B ao mesmo tempo. Então, vamos observar. O 1 está em B? Não. O 2 está em B? Também não. O 3, opa, olha. O 3 aparece aqui e o 3 aparece aqui. Então, tanto está em A como em B também. E o 4? O 4 também aparece em B, certo? Observe que os outros números também não aparecem. Então, o que acontece? A interseção B, os elementos que estão em A e B, é formado pelos elementos 3 e 4 apenas, porque são os únicos elementos que estão em A e em B ao mesmo tempo. Beleza? Vamos prosseguir para o próximo exemplo. Aqui eu tenho um conjunto C, né, formado pelos elementos 1, 2 e 3. Então, C é formado pelos elementos 1, 2 e 3. Já o conjunto D, formado pelos elementos 7, 8 e 9. Novamente, eu quero saber de vocês quem é a C interseção B, D, né? Lembrando que o símbolo de interseção é diferente da união, né? Agora a interseção vai ter esse U de cabeça para baixo, beleza? Então, quem é C interseção D? O 1 está em D? Não. O 2 está em D? Também não. O 3 está em D? Não. Então, o que acontece? C e D não tem nenhum elemento em comum. Então, professor, como é que eu represento a interseção desses conjuntos se eles não têm ninguém em comum? Bom, quando a gente não tem essa solução, o conjunto não tem elemento algum. E qual é o conjunto que a gente representa esse conjunto sem elemento? Vai ser o conjunto vazio, né? Interseção vazia, né? Então, isso aqui é o conjunto vazio, para vocês que não lembram, certo? Então, o conjunto vazio é indicado quando não tem elemento algum, beleza? Vamos para o próximo exemplo. Sendo E o conjunto formado pelo 4, 5, 6 e o F formado pelos elementos 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a pergunta é: quem é a interseção entre E e F? Então, eu vou colocar aqui, ó, E interseção F. Então, quem são esses elementos? Veja, o 4 está em F. Opa, tá, né?
Se eu pego o 4 aqui, observe que ele também está em F. O 5 está em F. Opa, também está, né? O 5 aqui está em F. E o 6? Opa, o 6 também está, né? Então, todos os elementos aqui do conjunto E faz parte do conjunto F. Então, no caso, a minha interseção vai ser todos esses elementos. Ó. 4, 5, 6. Então, essa vai ser a interseção F. Ou seja, interseção nada mais é do que olhar os elementos que eles têm em comum e agrupá-los e formar um novo conjunto. Esse novo conjunto a gente chama de interseção de conjuntos. Deu para compreender essa operação, pessoal? Fica ligado que a gente vai ver mais exemplos sobre interseção de conjuntos, que é a aula de hoje, beleza? Muito bem, pessoal. Agora vamos estudar, certo, os casos de interseção entre conjuntos, visualizando pelo diagrama de Venn, certo? Porque essa vai ser uma ferramenta importante, às vezes quando tem um problema complicado que a gente não consegue enxergar a interseção, às vezes fazendo a figura vai facilitar bastante a nossa interpretação, beleza? Então eu vou dando esse passo inicial para vocês aprenderem a visualizar pelo diagrama de Venn. Então acompanhem comigo. Interseção pelo diagrama de Venn. Então vamos olhar os conjuntos, certo? Tem um conjunto A, 1, 2, 3, 4, e o conjunto B, 3, 4, 5, 7, né? Na verdade, 3, 4, 6 e 7. Então é o seguinte, meu conjunto A, eu vou escrever ele aqui, ó. Então observa que o elemento 3 e 4 e o 3 e 4, né? Aparecem nos dois. Vou escrever o meu conjunto A aqui, ó. Esse aqui vai ser o meu conjunto A. E ele vai ser representado por uma região fechada, certo? Com pontos interiores. Então, eu vou colocar aqui o ponto interior. Então, meu ponto interior aqui vai ser 3 e 4, certo? E meu outro ponto vai ser o 1 e 2. Então, todos os elementos 1, 2, 3, 4 estão representados pelo diagrama de Venn. Já o meu conjunto B, ele observa que tem o 3 e o 4 também faz parte do B. O que eu vou fazer? Vou fazer uma região aqui junta do A. Vou chamar aqui meu conjunto B. O 3 e o 4 já faz parte do B. Então, vou colocar aqui, ó, os outros elementos, 6 e 7. Então, observe que eu fiz o diagrama de Venn dos dois conjuntos. Aí pergunta, professor, mas ficou ali unido, certo, juntos? O que significa isso? Então, é exatamente essa ideia de interseção. Pelo diagrama de Venn, o que vai representar a interseção, certo? Como são os elementos 3 e 4, né? Aqui, ó, a interseção B são os elementos 3 e 4. Nesse caso, o 3 e 4 aparecem justamente nessa região em comum com os dois, né? O A e o B. Então, a região que corresponde à interseção vai ser justamente essa região aqui que eu vou pintar. Ó. Então, essa região aqui, a gente chama de achurar, né? Que é escrever retas paralelas, né? Em vez de você pintar, vai ser a interseção entre A e B, certo? Interpretada pelo diagrama de Venn, ok? Vamos ver mais outro exemplo. O conjunto C, 1, 2, 3, e o conjunto D, 7, 8, 9, a gente observou no exemplo anterior, né? Que C interseção D era igual ao vazio, né? Porque ele não tem elemento em comum. Como é que eu vou representar o vazio nesse caso aqui? Então é o seguinte, quando eu coloco aqui C, meu conjunto C é formado pelos pontos 1, 2 e 3. Aqui, ó, 1, 2 e 3. Só que não tem nenhum ponto em comum com o D. Nesse caso, eu vou escrever eles separados. Aqui vai ter o conjunto D, certo? Que vai ser o meu conjunto aqui 7, 8 e 9. Então vejam o seguinte, a diferença. Na interseção eu consegui delimitar uma região. Aqui não possui região em comum, por isso que eles estão separados, porque esse formato eles são conjuntos disjuntos. A gente disse aqui que o conjunto, colocar aqui, ó, C e D são disjuntos.
são disjuntos quando não tem elemento em comum, ou seja, quando a interseção ela é vazia. Certo? Então, nesse caso, eu não preciso achurar nenhuma região. Vamos ver o caso do conjunto D e F. Mas nesse caso, primeiro, eu vou escrever o conjunto F. Então, vamos fazer aqui o conjunto F. Vou ajeitar aqui o conjunto F. Esse aqui é o conjunto F. E eu vou colocar aqui o conjunto F com os elementos 2, 3, aqui, ó, 4, 5, 6 e 7. A gente observou que todos os elementos do E, né? Observa aqui, ó. 4 está aqui, 5 está aqui, 6 está aqui. Então, todos os elementos do conjunto E faz parte do conjunto F. Aí lembra da aula de subconjuntos. Quando isso acontece, ó, veja. 4 está em F, pertence a F, pertence a F e pertence a F. Quando isso acontece, todo mundo de E faz parte do F. Ou seja, o E está contido em F. Ou seja, é subconjunto do conjunto F. Como é que eu vou representar no diagrama de Venn esse conjunto? Bem, como é subconjunto, ele vai estar justamente na região interior a F. Aqui, ó. 4, 5, 6. Então, eu posso fazer o meu conjunto E aqui dentro. Esse de vermelho vai ser o meu conjunto E, formado pelo 4, 5 e 6. E que é a interseção entre esses dois conjuntos? Vai ser justamente a região, que vai ser o próprio conjunto E, né? Porque quando está aqui, ó, 4, 5 e 6 está ao mesmo tempo em F. Então, a interseção vai ser o próprio conjunto E. Então, eu vou colocar aqui, ó. Essa região que eu estou achurando vai ser, no caso, a interseção de E com F, né? Então, essa região preta aqui vai ser E interseção F, que é o próprio conjunto E. Porque todo mundo do E faz parte do F. Beleza, pessoal? Deu para entender a interseção pelo diagrama de Venn? Então, vamos ver mais exemplos. Não para por aqui não, beleza? Fala, galera. Então, lembra que eu disse nas aulas anteriores? Matemática só aprende praticando. Como é que a gente vai fazer agora? Vamos praticar. Então, vou fazer agora 2 exemplos, certo? Para ficar clara essa ideia de interseção entre conjuntos, beleza? Então, acompanhem comigo. Então, o meu primeiro exemplo que eu vou trazer para vocês vai ser o seguinte. Dados conjuntos A, B e C, quem são os elementos de A, B e C? O conjunto A, certo, é formado pelos elementos A, B, C, D, certo? São letras agora, né? O conjunto B é formado por B, C, D, E, certo? E o conjunto C é formado por C, E, F. Aí ele pede, descreva, no caso, nosso primeiro exemplo é quem é a interseção B. Então, quem é a interseção B? Então, vamos fazer os elementos que estão em comum com A e com B. Vamos lá. Eu olhando para o conjunto A, certo? Que eu observo o seguinte. O A não pertence a B, só que o B aqui está em comum com esse B. O C também aparece em A e em B, né? E o D também aparece tanto em A como em B. Observe que nem o A nem o E, certo? São elementos em comum dos dois conjuntos. Lembrando, interseção tem que estar nos 2 ou 3, certo? Tem que estar em todos. Então, quem é a interseção B? Se eu for olhar aqui pelo que a gente acabou de ver, né? Vai ser B, C, D. Beleza? Então, B, C, D são os elementos da interseção entre A e B. Continue comigo. Ele quer agora quem são os elementos em comum com A, interseção C. Então, eu vou observar o seguinte. Entre A e C, o A não está, o B não está. Opa, peraí, o C, ó. Observe aqui que o C aparece aqui também, né? O D não aparece, o E e o F não aparecem no A. Então, o único elemento em comum com A e C vai ser o meu elemento C. Então, não coloco só o C, coloco entre chaves, né? Porque são conjuntos. Então, o elemento C é o elemento que está em comum com A e C, né? Então, isso aqui, a gente lembra que isso aqui é o conjunto o quê? Só uma observação unitária, né? Unitária porque só tem um único elemento.
Quem é a interseção B e interseção C? Bom, professor, agora são 3. Como é que eu faço? A regra é a mesma. A gente vai procurar elementos que estão nos 3 ao mesmo tempo. Se for fácil, olha logo os 3, certo? Mas se não, a gente faz 2 em 2 até chegar no resultado final. Observe que se eu separar aqui o caso A interseção B, né? A interseção B eu já fiz aqui, né? Que deu BCD. Então, eu só preciso olhar quem está em comum desses dois com o conjunto C, né? Então, quem é que está em comum entre a interseção B e o conjunto C? Observe que o C aparece aqui, né? Mas o E não aparece, nem o F. Então, nesse caso aqui, novamente, a interseção B vai ser justamente o elemento C. Beleza? E o interessante dessa propriedade que é o seguinte. Se eu fizesse aqui o contrário, né, olhasse B interseção C, daria o mesmo resultado. Então, pessoal, esse foi o exemplo entre interseção de conjuntos. Então, só basta olhar quem está nos dois elementos. Beleza? Vamos para outro exemplo agora, né? Conjunto representado por uma propriedade. Quando está em propriedade, eu preciso saber quem são os elementos que formam esse conjunto. Então, vamos lá. Dados conjunto A, quem é A? A é o elemento x pertencente aos inteiros, em que o x está maior que menos 4 e menor ou igual que 2. Lembrando que na aula passada eu expliquei essa simbologia, então prestem atenção para ter muito cuidado na simbologia, para saber diferenciar. E o conjunto B, né, faz parte dos naturais e eles são menores ou iguais a 3. Determine a interseção B. Então, para descobrir quem é a interseção B, eu preciso saber quem forma o conjunto A e quem forma o conjunto B. Então, vamos para o conjunto A. No conjunto A, são os elementos inteiros, então pode ser positivo e negativo, né? Que estão entre menos 4, né, que tem que ser maior que, e menor ou igual que 2. Então, como não pode ser o menos 4, porque é só maior, vem o menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1. Como aqui é menor ou igual a 2, por causa dessa barra, né? Como pode ser igual, o 2 aqui é o elemento final desse conjunto. Então, esse aqui é o meu conjunto A, certo? Inteiros, entre menos 4, certo? Tem que ser maior, e menor ou igual que 2. Ok? Vamos para o próximo exemplo. Conjunto B. Já o meu conjunto B são naturais. Então, naturais não contam os negativos, só os positivos. Então, eles têm o quê? Menores ou iguais que 3. Então, eu posso começar do 3 e ir voltando, mas eu posso ir até chegar no 3, né? Como é natural, não pode ser negativo. Então, vai ser o quê? 0, 1, 2. Menor ou igual a 3 pode ser o 3. Então, eu coloco aqui, ó, fecha no 3. Já tenho o meu conjunto A, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Já tenho o meu conjunto B, 0, 1, 2, 3. Como é que eu olho a interseção B? Bom, professor, agora eu aprendi. Tem que olhar o quê? O que está nos dois. Então, vou olhar o que está nos dois. Então, vamos lá. O que está nos dois aqui vai ser quem? Ó? Veja, menos 3 não está, menos 2 não está, menos 1 não está. Opa, o 0 está aqui no A, o 0 está aqui no B. Então, o 0 está aqui na interseção. O 1 não está no A, no caso, o 1 está no A, né? O B está aqui também, né? O 1. Então, o que acontece? Aqui vai ter o 0, 1. O 2 também está, né, nos dois conjuntos. Então, a minha interseção é formada pelos elementos 0, 1 e 2. Por quê? 0, 1 e 2 são os elementos que estão em comum com A e com B. Beleza? Ficou clara essa ideia, pessoal? Operações entre conjuntos. A gente já viu união, viu hoje interseção, certo? Vocês não podem perder as próximas aulas, certo? Então, confiram aí nas próximas aulas as próximas operações entre conjuntos. Continue praticando, certo?
Lembrem de ativar as notificações para saber como é que tá os próximos vídeos, certo? Para não perder nenhuma aula. Então, a ideia é essa, pessoal. Praticar, certo? Rever o vídeo. Se não entendeu direito, deixe seu comentário. E até a próxima, beleza, pessoal? Até a próxima aula.